Olá, seja bem-vindo ao Papo Unimed. Se você já estava conosco acompanhando a primeira parte do programa, continuamos juntos agora falando sobre vícios com a presença do músico Rodrigo Santos, autor também do livro Cara a Cara, uma autobiografia que fala sobre a vida dele nos palcos e fora deles também, e com a doutora Sabrina Presman, vice-presidente da Associação Brasileira de Estudo do Álcool e Outras Drogas. Se você perdeu a primeira parte desse Papo Unimed falando sobre vícios, basta clicar no link que está aparecendo agora aqui na sua telinha no YouTube. Aproveite, se você ainda não fez, para dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho para ter as notificações de novos conteúdos e não perder nada que é destaque aqui no canal Unimed Rio no YouTube. A gente falava sobre vícios, Rodrigo, doutora Sabrina. Eu queria aproveitar já para começar com a senhora, doutora, falando sobre um ponto que o Rodrigo colocou na primeira parte do nosso Papo Unimed, mudança de hábito, e já linkando também com a mudança que veio na cabeça dele falando: eu vou largar as drogas, eu vou tentar parar de utilizar as drogas, eu quero mudar a minha vida. Qual é a importância, separando o que você trouxe para a gente, de alguns hábitos que remetem ao uso das drogas, mas de descobrir também novos hábitos? É fundamental. Rodrigo falou uma frase incrível, né? Em algum momento eu entendi que parar de usar droga não era só falar de droga na terapia, era construir outras coisas. E isso é primordial. Às vezes a gente acha que é só ficar ali batendo naquilo. E se eu não reconstruo, se eu não crio novos hábitos, se eu não mudo o meu estilo de vida de uma forma mais completa, é sempre muito mais difícil. Processo de mudança, parece que ele decidiu, foi lá e mudou. Não foi de um dia para o outro, né, Rodrigo? Não foi mágico. Demorou anos. Você acordou um dia e falou: acabou. Não. Você começa num processo que a gente chama de ambivalência. Tem uma tradução bem legal para a gente pensar, e coisas que a gente pode fazer nos nossos hábitos, que é como se fosse uma balança de um lado e uma balança do outro, né? Faz um papel aí, pega um papel, faz uma lista e escolhe o hábito que você quer mudar. A gente está falando aqui de dependência química, quero parar de usar alguma droga que me faça mal. Tem os dois lados. Tem um lado que quer continuar usando, porque é o que você conhece, é tudo que você está acostumado, porque todo mundo usa, eu não sei se eu vou conseguir cantar e fazer um show. Todas as crenças que são construídas através da experiência que você tem com o uso, né? E, ao mesmo tempo, em algum momento, começa a surgir o outro lado, que tá bom, eu sempre uso, mas é esse exemplo que eu quero ser para o meu filho? Será que eu vou ser um marido melhor? Não tem nada a ver usar droga e cantar. Isso vai prejudicar a minha saúde, a minha voz. Uma grande dica que a gente pode pensar é tornar o uso da droga ou do hábito prejudicial discrepante com o que você quer da sua vida. Usar droga é um projeto de morte. E parar de usar é construir um projeto de vida. Então, mais do que você entender e aprender a não usar, é descobrir que valores você tem, que coisas você quer alcançar, que a droga não vai deixar. Você, na tua experiência, já sabe o lado que foi bom em algum momento, mas se você começa a explorar todos os lados que talvez não fosse tão bom, esse processo é onde inicia, né? Eu quero e não quero. Não foi assim, Rodrigo? Exatamente. É porque, assim, no começo é uma linha vertical de felicidade, digamos assim. Depois ela vira uma mão dupla. E depois foi só uma mão para baixo, descendo a ladeira. Então, tem todo esse processo que você fala. Eu tinha até esquecido de completar que eu achava que eu não ia conseguir fazer show, pular, ter presença de palco. Quando eu descobri que quando eu cheirava, na época do Barão, eu olhava o set list, estava na segunda música, eu já queria cheirar um teco e eu tocava o tempo inteiro. E eu falo, caraca, esse show não acaba nunca. Então, assim, para ter ideia, assim, como é que você inverte as coisas. Em vez de libertar, ele vira uma prisão, né? É muito louco isso. E a tua crença, né? O pensamento que você tem, que você olha como está te ajudando, mas, no final das contas, te atrapalha. Mas, durante muito tempo, não dá para ver. Porque você está tão dentro daquela roda viva que você não percebe o que de fato está acontecendo. Então, começa com essa ambivalência, até que, em algum momento, o lado que quer mudar
pesa mais para cima e aí a gente vai descobrir como fazer, né? Da forma que for possível, real, acessível, né? O que fizer sentido para cada um. E para você manter essa mudança e a gente, de fato, conseguir se recuperar a longo prazo, você tem que buscar prazeres. Porque se você tira só a droga, fica um vazio. Porque ela ocupava muito espaço. Muito o teu pensamento. Estava entupido até aqui, né? Quer dizer, fica um vazio gigante. Que tem que, aliás, aprender a conviver com o vazio, mas num primeiro momento, por isso que é um dia de cada vez, e calma, é a frase que você mais ouve na clínica, no começo das reuniões. E a gente sempre falava, você vai ouvir um agora que vai te irritar muito. Isso para qualquer um, né? Que chegava. Calma, calma que vai passar. A pessoa, claro, ficava irritadíssima, porque não tem mágica. Então, tem um momento que você acha que não está acontecendo nada na vida, porque, claro, você estava acostumado aos extremos e você está andando numa linha um pouco mais contínua, digamos assim. E o dependente químico aprendeu a viver muito nos extremos. Então, tem um tempo, cada um tem um tempo pessoal, individual, até de construção, de reconstrução. Tem gente que chega pior, mais detonado, tem gente que chega melhor, tem gente que... Aí, às vezes, o que chega pior consegue e o que chega melhor não consegue. Quer dizer, não tem uma regra específica. Não tem rótulo, né? Não dá para saber. Não dá para saber, mas dá para saber que é previsível. Você olha a pessoa que chega, ela tem as mesmas desculpas que quando você chega, quando você dá as mesmas... Eu tinha desculpa numa certa época do DVD do Barão. Faltavam 18 dias para gravar, eu não queria perder o primeiro DVD. Isso, eu gravei o DVD porque o grupo... Eu entrei focado, legal e tal. Mas, assim, poderia não ter gravado também. Foi uma coisa que eu batalhei até para gravar, com o grupo, com os terapeutas, com o psiquiatra. E funcionou como motivação, né? Como alguma coisa mas que te poderia ajudou. ser uma coisa que me fizesse recair. E, aliás, eu ouvi uma frase, na primeira reunião que eu fui, que eu estava morrendo de medo, até... Porque, primeiro, 70 pessoas não conhecem ninguém, né? Assim, a frase que eu ouvi foi exatamente ao contrário. Um cara que depois recaiu com 8 anos de abstinência, e eu ajudei ele depois. Ele se ajudou se internando, porque ele viu que não ia conseguir sozinho, e lá não era internação, e voltou para lá para continuar no Centro Vida o tratamento, e está limpo até hoje. Mas é engraçado, era uma referência minha que nesse dia, da minha primeira reunião, ele falou assim: Rodrigo, o meu medo não é que você consiga, que você não consiga ficar limpo. Eu entrei dia 2, né, até dia 18, que eu consegue sozinho. E isso vai dar errado. E, realmente, essa frase ficou na minha cabeça. Então, tanto é que isso era um sábado e, na segunda-feira, eu voltei para começar o tratamento. Agora, Rodrigo, você fala sobre esse primeiro momento, esse primeiro contato, essa primeira reação também das pessoas que estão ali. Até para você contar um pouco mais para quem está nos acompanhando, qual foi o tipo de centro que você buscou ajuda? Você já falou de um deles clínica, na primeira parte, mas Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos... A primeira vez, uns anos antes de eu parar, um amigo meu, Sérgio Serra, que agora a gente pode ajudar e tal, ele super grato, uns amigos ajudaram, ele também teve esse problema, nessa doença, ele me levou no AA. Encontrei outros amigos, inclusive na reunião, fiquei até, me senti até acolhido, né, digamos assim. E tem uma hora no AA que você fala, como falam no Centro Vida ou qualquer lugar, que o poder da fala ele é muito importante, né, cara? É a hora que você põe para fora as coisas que estão te angustiando, sei lá. E, no caso ali, eu gostei. Eu voltei no dia seguinte e tal, mas eu senti que eu precisava de uma ajuda terapêutica para construir esse outro lado que a doutora falou, que é a reconstrução interna do lado... porque, assim, o dependente químico constrói com uma mão e destrói com a outra. Essa era uma coisa que o doutor Jaderson sempre falava. Vocês constroem com uma mão e destroem com a outra. E a doença é subterrânea. Nunca subestime essa doença. Era uma frase sempre repetida nas reuniões. Então, eu ficava com isso na cabeça. Mas, quando eu fui no AA, eu achava que eu precisava... Primeiro, que eu não queria parar. Então, isso foi o fundamental de eu não procurar logo uma outra ajuda. Aí, fiz tratamentos espíritas, tratamentos até grandes, assim, para ver se de chácara, de passe, de tudo. Quer dizer, de alguma maneira, eu estava tentando buscar já uma saída para tentar parar. Ou, sei lá... Na minha cabeça, eu achava que eu estava tentando... Né? Alguma coisa dentro de mim me fazia ir nesses lugares buscar ajuda. Na hora que eu vi que a minha ajuda era mais parecida, por isso que a frase que você falou é perfeita. Não importa onde você procure ajuda, não importa como você pare.
o importante é você se conhecer e saber que chegou o limite, chegou uma hora, senão dali é para baixo, e é para baixo mesmo. Então, assim, chegou uma hora que eu fui aonde eu conhecia, onde a minha irmã tinha ido, o meu irmão tinha ido. Eu tinha já procurado o Dr. Jadson 2 vezes antes, né, porque eu tocava com o Kid de Abelha e tal, porque eu não fui no primeiro ensaio do Kid de Abelha, porque eu faltei, Então, nessa hora, você procura ajuda, cara, preciso parar. Mas, assim, ele falou, cara, você não vai conseguir sozinho e tal. Então, eu já tinha uns sinais onde eu sabia que eu não ia conseguir sozinho mesmo. Mas eu ainda protelava, pô, mas será que eu consigo ir de vez em quando e tal? E aí eu descobri um dia... dominar o indominável. Por isso, quando alguém fala, não, eu vi uma matéria no jornal, eu conheço há muitos anos, eu posso beber 2 cervejas e um copo de vinho. Mas eu falei, mas 2 cervejas e um copo de vinho para o independente químico não é nada. Então, assim, eu não sei de onde vem essa frase para uma pessoa que tem uma doença que ela é sem cura, mas tem tratamento. O tratamento passa por aceitar que é sem cura e saber que disso, se você perdeu, se essa porta aqui fechou, vão abrir mais 10. Foi o que aconteceu comigo. A vida tomou um outro rumo, batalhei por isso, sim. Tem a batalha individual do dependente, junto com a família, junto com quem te ama, junto com amigos, com parentes, seja lá com quem for. Mas a verdade é que eu aceitei, agarrei aquela tábua no meio do mar, né, viver, nadar em maremoto, né, tinha uma tábua lá, agarrei e falei, cara, é por aqui que eu vou. Eu não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho, já dizia Raul, né? Eu fui um dia de cada vez. Obviamente que tem uma fase que você acha que está meio... não está tão divertido quanto já foi, porque os extremos são muito enganosos, né? Os extremos terceirizados. Você está feliz porque usou, sei lá, bebeu pra caramba. Você está eufórico, legal. Depois se bate uma ressaca, diz que está mal. A cocaína, então, ela leva... O crack eu nunca usei. Mas assim, a cocaína leva para um estágio onde você quer cheirar o tempo todo, quando acaba, a depressão horrorosa. Aí sim, deu vontade de me matar. Deu vontade, né? Ficava olhando para o teto, mas não pegava o telefone, não liguei para ninguém. Porque, afinal de contas, eu também pensei, pô, alguma hora eu vou dormir, sei lá. Bom, o fato é que eu não me matei. E isso foi uma vantagem para mim, para minha família, para todos que me amam e para todos que estão à minha volta e pessoas que me conheceram depois disso, que eu pude conviver, viver, usufruir da vida. E eu acho que é parte daí. Você conseguir usufruir da vida, da qualidade de vida, e sair do lugar que você se encontrava para um outro lugar que você não imaginava que ia chegar de novo. E eu acho que, por um lado, eu tive sorte, por outro, determinação, por outro, ajuda, e, de outra maneira, eu acho que tudo é interligado. Acho que tem uma hora que você tem que jogar a toalha. Bom, você está há 14 anos e alguns meses limpo. De agosto para agora, os outros meses. Ainda tem que lidar com alguns gatilhos? Ainda há aqueles momentos... O meu gatilho é olhar no espelho todo dia e falar assim, cara, que bom, mais um dia limpo. Porque, assim, ver álcool e droga, nossa, eu toco em festas, formaturas, casamentos, pubs, 3, 4 da manhã, imagina, todo mundo bêbado, todo mundo em todos os estágios possíveis da loucura. Eu vou ali tocar. O que eu gosto de fazer é tocar. Eu gosto de subir no palco, eu gosto de entreter, eu gosto de sair tocando, levar som e tal. E eu resgatei isso. Eu não tocava mais violão em casa, eu não tocava nada, só queria saber da festa mesmo. A festa, entre aspas. Essa festa quase me matou. Então, quando eu vou para algum evento, para algum show, eu vou consciente exatamente do que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar naquele dia, as pessoas que eu quero divertir, eu quero me divertir tocando. Então, para isso, eu me cuido, levo fone, bom, enfim, cada um descobre a sua maneira de se autopoliciar, digamos assim, no bom sentido. Que o preço, é uma frase que tem no NA, que é o preço da liberdade, a sua eterna vigilância. Não que seja uma paranoia ter que se vigiar o tempo todo, não é isso. Tanto é que, como eu falei, eu não falo de drogas, de terapia, eu falo de construção, da semana difícil que eu estou passando, como é que eu posso tirar essa gaveta, essa gaveta aqui, eu estou angustiado com isso aqui, não é com isso aqui. Isso aqui está levando a misturar uma coisa com a outra. Esses fios, né, a gente falava lá no Centro Vida que o primeiro ano é para tirar a droga, porque se você não vive sem álcool e droga, você não sabe como é que é viver sem álcool e droga, você tem que aprender a viver. Depois você começa a mexer nos tais dos fios que você tem que juntar de novo, que eles estão todos
né? Você é uma bomba relógio ambulante. E você tem que desmontar os fios, no caso, né? Eles estão ligados. Você tem que tira um fio daqui, tira um fio dali. Isso chama-se trabalhar a cabeça, trabalhar o interno, para poder melhorar o externo. Começa tudo de dentro para fora. Então, você tem que aceitar a ajuda. E, no caso ali, assim, foi muito interessante descobrir quantas pessoas eram parecidas comigo, assim, apesar de serem completamente diferentes. É saber que a compulsão pega qualquer um. Não todo mundo, mas quando pega, demora para a pessoa aceitar ajuda, demora, às vezes a pessoa não aceita, vai infelizmente, perder a vida antes de conseguir chegar em algum lugar que consiga ajuda, né? Isso acontece muito. Mas eu ressignifiquei. Eu peguei a lanterna e apontei para o outro lado. O alívio de ficar um dia ali, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e completar um ano, quando eu completei o ano. Agora, assim, o 7º mês, o 6º mês, que eu achava que eu já estava bem, por exemplo, e eu comecei a ser coordenador na clínica com 10 meses, eu coordenei 3 anos, reuniões que não tinha terapeuta. Eu fui indicado a coordenação, mas, assim, com 7 meses, eu fui num churrasco na casa de um amigo, pô, olha que eu faço show toda semana, muito, né? Pra você ver como é que são as coisas. Estou num churrasco, caipirinha, cerveja, todo mundo brindando. Eu estava conversando, comendo carne, todo mundo, a cerveja não estava me incomodando, a caipirinha não. Era uma cobertura no Leblon, uma certa hora, eu conhecia todo mundo lá, o pôr do sol lindo, né? E alguém falou assim, pô, cara, tava mó visual, vamos abrir a cachaçinha? Pô, o barulho da rolha parecia Capitão Haddock do Tintim, para quem já leu o Tintim. Que a rolha subiu, rolha é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual, não posso beber. Quer dizer, deu uma sensação de tristeza na hora, de impotência, mas, na verdade, eu aprendi no Centro Vida também que você sai dos lugares a hora que você quiser, quando você quiser, você não é obrigado a ficar em lugar nenhum, nem aceitar nada de ninguém. Então, assim, eu cheguei para minha mulher e falei assim, pô, vamos nessa, não me senti bem agora. Aí ela falou, vamos. E dali saí. E o dia seguinte falei tudo nas 3 reuniões e soltei esse assunto para fora, as pessoas me deram retorno, eu pude escutar mais outras coisas e assim cada dia vai te dando mais força. Doutora, por que a abstinência traz sintomas, recordações que fazem com que momentos como esse que o Rodrigo citou agora se tornem tão difíceis de ser combatidos? Porque ao mesmo tempo que você mentalmente põe na sua cabeça que você não vai se entregar, você também tem o seu corpo ainda sofrendo o efeito do uso de drogas, né? Na verdade, a gente pode pensar na abstinência, se a gente for dividir num conceito didático, a gente tem uma parte física, uma psicológica e uma comportamental. Então, vamos pensar na mudança do momento que o Rodrigo resolveu, né, conseguiu iniciar um processo de não usar. Na parte física, o corpo dele não sabia muito funcionar sem droga. Ele sempre estava sob efeito. Seja pelo uso da droga, e aí ele tinha um efeito super positivo, ficava excitado, agitado, ou seja pela falta imediata que deprimia quando tirava, porque você coloca um estimulante, quando você tira, você tem o efeito oposto. Então, o corpo de um dependente químico que vem em um uso progressivo, ele está mais acostumado a estar funcionando com a droga do que sem a droga, né? Então, você tem um primeiro momento que é uma abstinência física. Seu corpo se acostumou a funcionar com aquelas substâncias e, quando você tira, é como se fosse um curto-circuito, que pode gerar um monte de sintoma real físico, tá? Não é invenção psicológica. Não, você pode ter sintomas da retirada daquela substância. E cada droga tem sintomas específicos, né? A abstinência do álcool, você pode ter tremor. A abstinência do cigarro, você tem insônia, irritabilidade, uma série de sintomas específicos da cocaína, outra, do crack. Mas tem a ver com o fato de que seu corpo se acostumou com aquela substância, se você tirou, ele vai ter que aprender. Rodrigo usou essa palavra várias vezes nesse programa hoje, né? Aprendizado. Então, tem um aprendizado físico, tem um outro psicológico, porque, ao longo do uso de droga, você vai se acostumando a responder a emoções
e sensações psicológicas tapando o buraco com a droga. Então, uhul, estou super animado, esse show está ao máximo, eu me drogo para poder sentir aquela vibe mais forte. Eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou me sentindo sozinho, eu me drogo para não sentir aquilo. Então, a droga acaba sendo um amortecedor de sentimentos. Como dizia eu, né? O time ganhando, a gente se droga. O time perdendo, a gente se droga, empatando também. Então, tem, sim, um aspecto físico, que tem a ver com a química. Tem um segundo, que é psicológico, porque você aprendeu a lidar com emoções, situações e sentimentos anestesiando com a droga. E um terceiro, que tem a ver com os hábitos, que são momentos que não é necessariamente uma vontade de usar, mas é tão automático, porque você sempre que está naquela situação, você usa. Então, você nem questiona. Você está ali, toda vez que eu estou em determinada situação, eu vou lá e cheiro uma luz no seu cérebro e falo, opa, é hora de cheirar, porque está tudo igual, né? Então, a dependência, a gente pode olhar por esses 3 aspectos e parar de usar tem a ver com reformular isso. Não importa. Foi uma pergunta bem interessante quando você falou, você sentiu mais vontade? Isso ainda continua acontecendo? Isso é uma coisa muito imprevisível. Né? O Rodrigo contou a experiência dele, mas para cada pessoa, esse gatilho pode acontecer a qualquer momento. Tem gente que sim precisa mudar hábitos, precisa não frequentar certos lugares. O Rodrigo conseguiu fazer uma virada diferente. Em geral, é isso que é a indicação da clínica, né? E aí, o que a gente descobre na mudança de hábito em relação à dependência química é que nós, especialistas, a gente pode indicar o que a gente vê que funcionou para a maior parte das pessoas. Mas só quem muda é que vai saber. E só experimentando, tentando, funcionou, não funcionou, vou para essa. Tem conceitos gerais que são realmente importantes. Você citou várias frases que te definiram, né, que você aprendeu no tratamento, que você usou como proteção. E eu acho que talvez o que a gente possa pensar, que embora cada pessoa tenha uma trajetória diferente, seja buscando um tipo de tratamento diferente, seja tendo uma história de abstinência, né? Tem gente que sente vontade todo dia, tem gente que não sente, tem gente que, de repente, do nada, aconteceu uma situação e alcançou. Tem recaídas construídas também que vão... Antes do primeiro uso, né? No dia. Mas eu acho que talvez o que seja realmente fundamental, não importa em como a pessoa incorpore a mudança ou que tipo de estratégia ela vai usar para mudar, é que você precisa ter um senso de autopreservação, né? E você entendeu o que te preserva e o que te coloca em risco. Para a maior parte das pessoas, o que você vive é risco, né? Viver um show, ver gente usando, bebendo, etc. Para a maior parte das pessoas, isso é risco. Para você, não foi, porque você encontrou alguma coisa que te autopreserva e construiu um outro caminho. Pô, eu vou fazer isso melhor se eu não usar, né? Então, a gente precisa entender o que me ajuda e o que me atrapalha e investir nessas estratégias. Era mais perigoso para mim ir para o Baixo Gávea ou para o Baixo Leblon do que fazer um show. Essa era a verdade. Porque era o meu lugar de ativa, digamos assim. Um lugar que eu ia quase sempre. Então, assim, o show, eu estava trabalhando. Então, é como se eu estivesse em outro lugar. Não incomodava. Cada um tem uma, como você falou, cada um tem uma visão do que é bom para si mesmo ou não. Quer dizer, tem uma visão, dependendo se você consegue ir construindo, né? Se você destrói isso também, é como voltar a ser estaca zero, porque alguma coisa deu errado na construção, né? Então, você tem que recomeçar e olhar de novo para dentro, assim, olha, dessa maneira, pode ter 8 anos, 10 anos, mas dessa maneira não deu certo. Senão você voltou a usar. E eu já vi muitos casos assim, a pessoa meio que revoltada porque tinha que começar do zero. E a gente explicando, cara, não é que você não tem as ferramentas que você já tem. Você já tem, mas você errou em algum momento e a gente tem que descobrir qual é esse momento. E primeiro a pessoa não falava que tinha recaído, mas eu já tinha visto, alguém já tinha visto na rua caído e tal. E aí desmontar de novo a pessoa para ela retomar o tratamento, às vezes fica mais difícil do que você... prepotência revivida. Porque o dependente químico chega muito prepotente. Não, eu não sei, eu não sou igual a esse. E, na verdade, todo mundo ali está por o mesmo motivo, né? Ninguém liga para a casa de ninguém para falar assim, vem para cá, para essa clínica. Não. Quem está ali é porque não queria parar, mas precisava parar. Essa era a verdade. Então, assim, não adianta
também dizer que um cheira, o outro só bebe embaixo da tua cama, e as tremedeiras e o desespero que você tem é o mesmo, exatamente o mesmo que o outro usa, que usa cocaína tem. Então, a cadeira que você está sentado na reunião é a mesma, ela é igualzinha. E ninguém te procurou e achou no catálogo telefônico, nem existe mais, eu acho, catálogo telefônico, mas assim, ninguém ligou para a casa de ninguém. A pessoa vai parar no centro de tratamento, seja ele qual for, seja a busca que for, porque sente que tem alguma coisa errada dentro dela também. Apesar de flertar mais com o lado de querer usar, ela sabe que está acontecendo isso, até porque ela acha que ninguém à volta sabe, e todo mundo já sabe, o último a aceitar é o próprio dependente. E isso é uma coisa que dificulta, mas é super previsível, super normal. Quando você vai procurar ajuda, as pessoas que estão no tratamento, elas sabem que isso é normal, e elas sabem que tem um tempo para você desmontar esse personagem que foi criado durante décadas, às vezes. E, no caso, eu tive que desmontar o personagem roqueiro, que eu achava que era um personagem roqueiro, transgressor. Meus heróis morreram de overdose, né? Essa parte eu colocava de lado, digamos, né? Essa não valia, mas as outras valiam, né? Então, assim, que vida era essa, né? Porque, na verdade, cada um está no seu planeta, na Europa, outro está no Japão. Eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, olhando para o teto, querendo ir embora daqui. Que vida é essa? Ali foi um momento que eu senti que eu estava encurralado. Agora, para orientar os jovens hoje, você fala muito sobre ambientes, lugares que remetem pessoas, e hoje com a internet disseminada, por mais que temos, por exemplo, um Papo Unimed que está trazendo para quem está nos acompanhando, para o internauta, a visão, como se recuperar, não é uma rua sem saída, mas, ao mesmo tempo, ele também vai ter na internet vários outros lugares que vão apresentar para ele a droga, qualquer tipo que seja, álcool, droguilista, remédio feito de forma abusiva. Como controlar os jovens também, acho que controlar não é a palavra certa, mas como orientar os jovens e usar a internet a seu favor hoje, sabendo que a disseminação da droga está muito maior. Eu acho que sempre, sem brincadeira, a internet propaga e tal, como qualquer coisa, mas para mim sempre foi a mesma coisa. Sempre existe a compulsão, sempre existiu. Eu acho, claro, que um canal que você tem, se você fica o dia inteiro, se você tem acesso a muitas coisas... Bom, lá em casa, só para resumir, assim, a gente educa de uma maneira aberta, conversando com os filhos sobre isso. Eu converso a minha história abertamente lá em casa. O segundo filho nasceu quando eu estava na Inglaterra. A gente fica atento só. Eu acho que o diálogo dos pais com os filhos sobre qualquer assunto, inclusive, esse é um dos tabus. Mas existem milhares deles. E a gente está passando momentos que tem que falar, tem que colocar. Quem passou por isso tem que colocar cara, tem que falar. Porque, cara, assim, quando eu vou fazer uma palestra para o ensino médio, eu me coloco como se eu fosse um aluno ali naquela cadeira. Porque a caretice ela é muito dúbia. O que é ser careta, o que não é, sabe? O que é transgressor estar em volta de um prato de cocaína onde você nem sabe quem está em volta do prato, você só quer aquela carreira e pode trocar os personagens que você está preso àquele prato. Quer dizer, isso é liberdade? Não. Eu descobri que não, né? Mas eu achava que era. Então, assim, tem um caminho a percorrer, né? O jovem. Eu acho que cada família tem uma responsabilidade, a escola, a família. Eu acho que é o diálogo sempre, porque não adianta você fingir que nada aconteceu, no meu caso, nem em casa, que sirva como exemplo. Pode até acontecer, mas que sirva como exemplo. Você tem essa informação aqui na tua mão, tá? Com ela, você faz o que você bem entender. Eu não sou um cara um general, vou brigar, não vou fazer nada disso. Eu sou um cara que, inclusive, falo que foi bom no começo, porque o primeiro cigarro que eu experimentei, como a gente estava falando de cigarro, né? O primeiro cigarro que eu experimentei eu achei horrível. E nunca mais fumei cigarro na minha vida. Isso eu tinha 13 anos. Então, assim, existe a curiosidade do jovem, existe aquela coisa de romper com os pais em um certo momento. O adolescente tem isso por natureza. E isso é legal ter, de uma certa maneira. Agora, os pais têm que estar atentos para onde isso está caminhando, no dia a dia, né? Eu acho que você tem que estar sempre conversando com os filhos, sem dar distância, sem se colocar como uma pessoa hierarquicamente que não pode ser fraco, tem que ser forte o tempo todo. Não.
eu tive isso aqui, aconteceu comigo, não é uma fraqueza, é uma doença, mas assim, para deixar bem claro que eles podem falar comigo sobre esse assunto a qualquer hora que eles quiserem. Eu vou entender, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar, e que a parte de cada um é a parte de cada um, obviamente. Mas, assim, sobre a internet, sobre tudo que está acontecendo, acho que eu sou um paciente, né? Então acho que a doutora é até especialista mais para falar sobre isso. Você é especialista. Fui especialista em usar e parar, mas eu não sei exatamente como está esse ambiente de uma maneira geral, assim, global, né? Em relação à dependência pela internet, pelos celulares, é uma coisa. Agora, independente da droga pela internet, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que a curiosidade do adolescente ela sempre esteve presente nas rodinhas da escola, na rodinha da praia, em todas as rodinhas. O que acontece é que a adolescência é um processo biológico muito difícil, né? O cérebro vai se desenvolvendo e amadurecendo, e a parte do juízo crítico, da decisão, ela é a última a se desenvolver no jovem. Então, ele já tem tamanho, ele já vai ganhando uma série de funções cerebrais, mas a decisão, onde você avalia consequência e risco para tomar, você não tem a última a vir. Então, o difícil, quando você fala, realmente não adianta ter uma postura mais rígida, o que a gente precisa pensar é fato que cada época social, e agora na internet, você constrói um uso da substância, né? Então, a droga ela tem uma facilidade na internet de você achar informação, de você descobrir como usa, de você comprar por delivery e etc. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem que pensar é que a gente também pode fazer a virada do jogo como atitudes como essa, né? Que tem um vídeo de alguém que fala, olha, fui lá, usei, me ferrei, tive que mudar, consegui, né? Então, tem muita coisa que traz, sim, uma informação e um acesso grande ao jovem e um risco, mas, ao mesmo tempo, talvez o que a gente precise investir é na regulamentação dessas coisas, de fiscalização, né, para que sites não possam vincular coisas para drogas, redes sociais, etc., mas também que cada um que tem a sua história, cada um que mudou, cada um compartilhe alguma coisa positiva de mudança. Então, tem os dois lados. Você também pode usar a internet para que a pessoa tenha acesso a tratamento que ela nunca teve aquela informação, né? Como isso que a gente está falando hoje, né? Que exatamente. É um debate que vai ao ar, né? Como outros também. Concordo. Não sei, o que eu não sei é se mudou dos anos 70 para cá, nesse sentido, porque o delivery da internet existiu, ele sempre existiu, né? Então, você já sabia os telefones, né? Quando o dependente químico quer chegar à droga, ele chega. Ele vai. Agora, claro, por isso que eu acho que a família tem que estar presente, assim, sempre atenta. Isso eu acho bem importante. Atento no seguinte, está aberto ao diálogo. Dá para dizer, resumindo esse nosso Papo Unimed de hoje, que é uma via de mão dupla. Quando ele quer, ele chega, mas quando ele quer, ele para. Também para. Bom, esse foi mais um Papo Unimed. Para você que nos acompanha, continue sintonizado, ligado aqui no canal Unimed Rio para ter acesso a todos os conteúdos que são divulgados sempre no nosso canal no YouTube. Para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Unimed Rio e assinar também o sininho de notificação. Tivemos um papo hoje com o Rodrigo Santos, músico e também autor do livro Cara a Cara, e também com a doutora Sabrina Presma, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. Obrigado pela sua companhia e até mais.